Estamos no segundo bloco do programa Educação e o assunto de hoje é como ensinar os pequenos a comer bem. E no finalzinho do bloco anterior eu tive que te cortar, Marcelo. Por exemplo, a gente pode pegar as crianças, pedir para elas, não, vamos lá, vamos cortar um pouquinho mais da cenoura, a beterraba. Elas deixam essa parte cortada e na hora de fazer o arroz, da última água do arroz eu vou colocar aquela cenoura, aquela beterraba, e a criança vai ver. Posso colocar uma lentilha, ou então mesmo uma linhaça, semente de linhaça nesse arroz. Então a criança vai ver isso. Fazer pizza para a criança. Como é que vai fazer uma pizza? Pega um pão árabe. Pega o pão árabe, bota na frigideira, bota uma ricotinha, um azeite, um orégano, um franguinho desfiado. A criança vai estar ajudando, vai estar desfiando aquele frango, ele vai estar metendo a mão na comida. A gente tem que parar com isso, que a criança não pode, é ruim, é feio botar a mão na comida. Não, é interessante colocar a mão, logicamente, com todo o cuidado de higiene que tem que ter e com cuidado para não ter se cortar nem se machucar. Mas se eu pegar esse pão árabe, botar um franguinho desfiado, um azeite, um orégano, bota uma tampinha de panela, em cima, foguinho baixo, está feita a minha pizza, que fica deliciosa. Posso até acrescentar um pouquinho de berinjela, uma cenourinha ralada. Agora a criança tem que ver isso. E a apresentação, por exemplo, a apresentação de uma salada tem que ser bonita, tem que ser atraente. Comer começa com os olhos. Com os olhos, com os olhos. A gente olha, por exemplo, uma torta de chocolate, como é que você tem acabado de almoçar, tu olha, tu cresce o olho e dá vontade de comer. Salada vai ser a mesma coisa. Se você está com fome, vai chegar na mesa, vê uma salada de alface, rúcula, tomate cereja, ali bonitona, tu vai começar a comer aquilo. Beterraba, gente, porque assim, eu mesmo tenho que confessar, eu não sou fã de beterraba. E beterraba é o seguinte, não sei se vocês também concordam. Você bota um pedacinho de beterraba no prato, ela toma o gosto de tudo. Tudo fica com gosto de beterraba. Eu acho que a beterraba tem uma presença única, entendeu? Que elimina qualquer concorrente. Como é que a gente faz? Como é que prepara a beterraba para não deixar ela influenciar no gosto de outras coisas, ficar tudo com aquele mesmo gosto de beterraba? Bom, Dani, nesse caso, existem também preferências alimentares, tá? Então, se você não gosta de beterraba, é uma preferência alimentar sua. Nós não podemos confundir preferência alimentar com aquela criança que chega e fala, não gosto de nada. Mas espera aí, você já experimentou? Mas espera aí, você sabe qual é o gosto disso? Por que você está dizendo que não gosta, né? Então, para os pais não confundirem o que é a preferência alimentar da criança do que é o não quero, não gosto, por outros motivos que não sejam a criança preferir ou não aquele alimento. Uma coisa é não comer algumas coisas, outra coisa é não comer nada. Nada. Teve uma mãe que falou, inclusive, comigo, que a filha só comia macarrão. Mais nada. Que foi um sufoco. Aos poucos, ela hoje consegue que ela coma um tomatinho cereja, pouquíssima coisa, mas ela só gosta de comer macarrão. É dar uma enrolada na filha, colocar uns vegetais nesse macarrão. Uma abobrinha, uma berinjela, uma cenoura ralada, uma beterraba ralada, que já dá uma cor nesse macarrão e fica mais nutritivo também. Sem botar pedacinho, né? Porque criança é fogo, né? Esse pedacinho aqui, botar lá no prato, na beira do prato. Mistura, porque ela não vai conseguir pegar o macarrão um a um e tirar os vegetais. Bom, vai acabar comendo. Agora eu entro como chefe. Vamos lá. Existe um descascador que se chama descascador Julienne. Ele tem uns dentinhos e se você passa na abobrinha, ele sai como fios de macarrão. Você passa ele do início ao fim da abobrinha, ele sai como fios de macarrão. E aí você pode fazer isso com vários vegetais. Pode fazer com a cenoura, pode fazer com a berinjela, né? Todos os vegetais que são maiores, assim, é só você passar, vai sair aquele fiozinho. Você dá aquele sustinho na água quente para dar aquela amolecida, faz um bom molho, né? Pode ser molho branco, molho vermelho. E dali a criança vai comer um macarrão natural, vegetal. Que legal. Ainda voltando à questão da beterraba, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo. Porque tem um restaurante que eu como de vez em quando e que ele faz uma beterraba meio que fritinha. Eu acho que aquilo é meio frito, fica crocante. Fritar acaba com o valor nutricional dos alimentos? Você diminui bastante, né? E além de se fritar, você diminui o valor nutricional, você acrescenta mais caloria naquele vegetal. Aí é ruim.
Velha armadilha. Armadilha. Né? Não é que você, eu estou proibido de comer isso? Não. Aí vem aquela velha frase do Oswaldo Montenegro que ele fala o seguinte: te amarei para sempre, porém nem todos os dias. Então, eu posso comer fritura de vez em quando? Posso. Eu não posso usar isso como um hábito sempre, né? De uma rotina sempre. Aí fica ruim. Mas de vez em quando eu comer uma beterraba frita, uma batata frita, sem problema nenhum. Rafaela, conta algum caso que você tenha observado nas suas oficinas, assim, que a criança saiu de lá transformada e como ela chegou lá. Conta rapidamente pra gente. Às vezes acontece, a criança chega tímida, a criança chega ali, não vou comer isso, né? Isso é fruta. O que eu faço? Nas minhas oficinas, eu me visto de bruxinha, eu ponho um chapéu, né? E ali eu começo, pessoal, vocês sabem o que são alimentos saudáveis? E eles sabem, né? Eles vão citando exemplos. E eu falo, hoje nós vamos fazer uma oficina. Geralmente, quando eu faço as oficinas, alguns pais estão juntos, né? Estão presentes ali. E eu falo assim para eles, e vocês vão fazer e vão oferecer para os seus pais, para suas mães, né? Então, vamos ver se está gostoso para a gente oferecer, né? E aquilo ali eu faço uma trufinha natural, eles recheiam com uma frutinha, eles mesmos fazem artesanalmente. Eu falo, vamos experimentar. Mas já teve algum caso assim, de algum aluno, vou chamar de aluno, falou, não, fiz, mas não gosto, não quero comer. Já teve. E como que você superou isso? Conta esse caso pra gente. Então, o que eu faço? Eu coloco várias opções de frutas, né? E eu falo assim, mas você não vai comer? Mas olha só, tem manga. Você não gosta de manga? Não. Morango, abacaxi, né? E ali eu vou colocando, até que chega em uma que a criança fala, essa eu gosto, essa eu vou comer, né? E ela acaba comendo. Nunca teve uma criança que não comeu nada em oficina. Eles são curiosos, eles estão fazendo, eles entram naquela energia. Entendi. Né? Então, é oferecer mesmo, é apresentar variedade, é apresentar, fazer aquilo ficar atrativo de alguma forma. E eles veem os outros comendo, então eles comem também. Né? Isso deve ajudar. Mas estar em grupo é melhor, né? Acaba comendo mais, né? Com certeza. E isso, quanto mais cedo a gente começar a introduzir esses alimentos para a criança, melhor pós-desmame. O que é isso? Que está amamentando até os 6 meses, depois de 6 meses começar a introduzir fruta para a criança. Né? Dá para a criança experimentar, comer a fruta, comer um brócolis, comer um tomate. A criança vai tendo a textura na mão, vai sentindo a textura, tá? E vai também sentindo o gosto, o paladar. Algumas coisas ela vai aceitar bem, outra coisa ela não vai aceitar. Ela não tem nenhuma influência do meio. É ela com o alimento. Vai se sujar toda, problema nenhum. Entendeu? Mas o importante é ela testar, experimentar. E os pais não podem falar, não, eu não gosto disso, eu não vou dar isso para o meu filho. Não, após 6 meses, começar a introduzir esses alimentos para a criança. Para não ficar naquele hábito, no vício, né, da armadilha da gordura. Você falou em lambuzar. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pediatra antes de fazer esse programa, antes da gente gravar, e ela me disse que é muito importante isso, deixar a criança se lambuzar, ter o contato, degustar mesmo o alimento. E ela disse ainda que as crianças que as mães ficam muito preocupadas em manter limpinhas na hora de comer, são crianças que vão dar trabalho mais tarde para se alimentar. Vocês concordam com isso? É porque a criança acaba vendo a comida uma coisa ruim, né? Não posso me sujar com ela, né? Aí, não, é nojento, é chato, não sei o quê. Muito pelo contrário, a comida é feita para a gente literalmente se sujar e comer, e depois a gente se limpa, lava a criança. Lógico que a gente vai tomar cuidado com o quê? Com o espaço ali, né? É ter higiênica aquele local, né? Ter um local que seja limpo para aquela criança. Tem um cachorro, tem um gato, deixar a criança comer junto aquilo ali não é legal. Mas se o local estiver limpinho, né, e bem asseado, sem problema nenhum. Isso mesmo. E uma dica que eu dou muito importante, a questão das frutas para os pais. Não se preocupem em dar um monte de fruta em uma refeição só ou num dia só. Preocupem-se em comprar as frutas mais maduras e dentro da estação que elas estão dando. Porque elas vão ser mais nutritivas. Todos os açúcares são mais doces, porque todos os açúcares já estão formados, né? A água já está estruturada dentro da fruta. Então, demora refeições, pega uma refeição de banana e deixa aquela criança saborear a banana, experimentar a banana.
Na estação da manga, pega a manga e deixa aquela criança experimentar a manga, no caqui, né? Em todas as frutas. Procurar as mais maduras e procurar dar sempre na estação que elas estão dando. Por vários motivos, né? Vai estar mais saborosa, mais gostosa, vai estar com mais rica em vitaminas e minerais e vai estar de bom preço também. Ah, sim. Com certeza. A questão do suco, Marcelo, por exemplo, eu já ouvi pessoas dizerem o seguinte: o suco tem aquela hélice, corta a fibra da fruta, e aí a fruta não é tão aproveitada pelo organismo como se a pessoa pegasse e mastigasse como ela está. Exageros à parte, né? Eu acho que está proibido tomar o suco. Não. É muito melhor comer a fruta, sim, porque você vai estar ingerindo mais fibra. Né? Quando você faz o suco, você diminui a quantidade de fibra daquele alimento. Então, comer sempre a fruta é melhor. Você vai ingerir mais o líquido da fruta, por exemplo, melancia, você consegue comer toda ela. Quando você faz o suco, por exemplo, suco de laranja, você diminui a quantidade de fibra dela e você aumenta a quantidade de fruta. Né? O que uma criança iria comer uma fruta e ia ficar satisfeita? Para um suco, você tem que fazer 2 ou 3 laranjas. Então, você aumenta a quantidade de caloria também e não ingere tanta fibra assim. Tá? Então, logicamente, está calor, hoje eu quero dar um suquinho para o meu filho, sem problema nenhum. Marcelo, o que não pode faltar, assim, o básico, né, na alimentação de uma criança, de um adolescente? Eu acho que a questão de frutas e verduras é fundamental, tá? E sempre negociando com essa criança e com esse adolescente. Tá? Eu acho que a negociação é o grande negócio. E se você falar, Marcelo, vai negociar com o quê? Vai negociar com a pizza, vou negociar com o hambúrguer, vou negociar com a atividade física, ou seja, eu vou negociar com as coisas que deem prazer a essa criança. Tá? É como se fosse uma troca, literalmente. Aí a criança vê daquilo vai começar a gostar. O que não deve ser evitado o máximo para a alimentação de uma criança? Tá? Os biscoitos em pacotinho. Tá? Os famosos pacotinhos são um horror. Tá? É rico em sal, é rico em gordura, é rico em açúcar. Para você ter ideia, um pacotinho desse de salgado na rua equivale a mais ou menos a metade da necessidade de sal que uma criança poderia consumir num dia. Nossa. Tá? Então é muito sal. Tá? Então a gente, quanto mais longe ficar disso, melhor é. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre colesterol alto e pressão alta, que criança também tem. Tá. A partir dos 3 anos é recomendado que todos os pediatras verifiquem a pressão das crianças. Tá? Se você der o seu filho ao pediatra, é interessante que ele verifique a pressão. E tudo pode ter a ver com a alimentação? Pode ver com a alimentação, pode ter uma história genética, tá? Pode ser algum problema orgânico em si, mas a alimentação é um grande fator. Tá? Muito por conta de temperos industrializados, enlatados, embutidos, que a gente acaba dando para essas crianças em maior quantidade, mais do que elas precisam. Colesterol alto tem a ver com excesso de peso? Não. Tá? A obesidade é um fator importante, mas não necessariamente toda criança obesa vai ter colesterol alto, nem toda criança magra não vai ter colesterol alto. O que a gente atende muito é criança magra com colesterol alto. E o colesterol para a criança é abaixo do que é para o adulto. Se a gente acha que para colesterol para adulto é abaixo de 200, para a criança é abaixo de 170. Tá? Então o valor diminui. Tem uma outra gordura que é o triglicerídeo, que para criança de 2 até 17 anos é abaixo de 100, que é um tipo de gordura também. Para adulto é abaixo de 150. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Mas então eu tenho que fazer exame de sangue no meu filho sempre? Não. Se o teu filho tiver uma história familiar positiva para doença do coração, tiver uma história familiar de colesterol alto, triglicerídeo alto, aí sim eu devo fazer essa prevenção. Fora isso, só quando o pediatra achar necessário, 1 vez por ano ou a cada 2 anos. Se o colesterol estiver normal, a cada 2 anos eu posso avaliar o colesterol do meu filho, sem grande problema. Foi ótimo você ter falado isso, porque a maioria das pessoas não sabe que é necessário. É necessário, é muito necessário. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. Passou voando esse programa, eu queria ouvir mais, mas nosso tempo já acabou. Muitíssimo obrigada pela presença. O nosso programa já está no finalzinho. E se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, ou quiser uma das receitas da nossa chefe Rafaela, escreva para nós no educa.tvalerge@gmail.com.
Até a próxima. E fique ligado que enquanto os créditos estão subindo, tem um recadinho para você. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Meu sonho é ser bailarina e ter uma casa enorme, porque eu gosto do gesto da bailarina e porque também ela é legal de ser e tem uma viagem exclusiva, que não precisa pagar.